Eu sou Lauro Maeda e essa é a palestra Composição Rápida para Fotos de Grande Impacto Visual. A partir de agora, te convido para relaxar, sentar confortavelmente e me acompanhar nessa palestra durante quase uma hora, falando de um assunto tão importante para a nossa linguagem fotográfica. Composição. Esse é um assunto que dá muito pano para manga. Mas antes eu quero agradecer aqui ao Altair Hope, um grande amigo aí que me convidou para participar pela primeira vez da Semana da Fotografia. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui para poder dividir com vocês um pouco da minha experiência e do meu conhecimento na fotografia e falar de composição, que é um dos fundamentos da linguagem fotográfica, um dos mais importantes, né? Para mim é uma honra. Quando eu comecei a fotografar, faz um bom tempo já, mais de 30 anos, para não ser exato, né? Composição foi um dos fundamentos que mais me chamou a atenção. Primeiro porque a composição não depende do teu equipamento, né? Ou seja, não depende de uma objetiva X, Y, Z, nem de uma câmera ultra mega atual, com uma ótima resolução e etc, e ótimos recursos. A composição depende da tua forma de organizar os elementos que vão compor a tua fotografia e fazer com que essa organização te traga um equilíbrio para que o resultado seja um resultado impactante. Então, é claro que uma boa objetiva vai te ajudar a chegar nesse resultado. É claro que uma boa câmera também vai te ajudar a chegar nisso. Mas o exercício e o desenvolvimento, né, a evolução da fotografia em termos de composição não depende desses equipamentos. Isso é o mais legal. E depende muito mais das tuas percepções, da tua forma de olhar uma cena, olhar pessoas, olhar os elementos que podem compor essa cena e fazer essa organização de uma maneira eficiente. Então, cada dia que passa, que você exercita isso e que você conscientemente trabalha para que tudo isso que eu falei em termos de elemento, organização, equilíbrio, né? Impacto possam te ajudar a chegar nesses resultados que você quer e que a sua fotografia evolua, né, em função de tudo isso. Então é uma forma de fotografar que pode, sem dúvida nenhuma, te levar para um outro patamar, né? E as tuas fotos passem a ser percebidas de uma forma melhor, com um melhor valor, né, percebido. Então, composição é isso, nada mais é do que as tuas percepções, as tuas experiências, o teu exercício, né? E naturalmente isso vai acontecer na medida que você exercita. E esse exercício é um exercício diário, um exercício que não precisa ser feito com uma câmera na mão. Isso é muito legal. Lá na época, quando eu comecei a fotografar, os conteúdos eram muito mais restritos, né? O acesso aos conteúdos era muito mais difícil, não era tão fácil e tão abundante quanto é nos dias de hoje, né? Lá naquela época não tinha internet, não tinha Google, não tinha YouTube, não tinham workshops. A gente tinha que buscar as informações, buscar conhecimento
em livros ou revistas, inclusive revistas que a gente costumava comprar e esperar 1 mês, 2 meses, né, para chegar na determinada banca de revista que aqui em Floripa tinha uma banca de revista que recebia suas revistas especializadas em fotografia. Então eram as únicas formas que a gente tinha de aprender e evoluir na profissão, né? Até porque os profissionais daquela época não tinham essa cultura de compartilhar conhecimento, muito menos experiências com outros fotógrafos. Não era comum isso, não era um movimento natural. Então a gente eu perguntava para alguns amigos muito próximos que eram fotógrafos e tentava de alguma forma aprender com eles, mas isso era muito restrito, era muito difícil, eram poucos fotógrafos. Então hoje tudo está muito mais na mão, né? Tudo está muito mais fácil de chegar. E falando em composição, esse é um assunto que desde o primeiro momento me chamou a atenção e eu abracei essa causa aí, porque eu sabia que a minha fotografia, com uma composição bem feita, ela teria muito mais chance de ser valorizada do que aquela fotografia que eu fazia até aquele momento. Ou seja, no momento que eu descobri que a composição realmente tem um poder de transformar a minha fotografia, eu comecei de uma forma muito intensa a trabalhar com isso aí. E na época a gente fotografava com câmera analógica, ou seja, a gente fotografava com filme e para ver o resultado a gente tinha que esperar o filme ser processado e depois fazer as ampliações. Então essa curva de aprendizado era muito menos para cima, né, do que é hoje. A curva hoje é muito mais rápida e profissionais com pouquíssimo tempo de fotografia consigam chegar em até ótimos resultados. E o que eu quero com essa palestra é justamente isso, levar até vocês poderem evoluir na parte da composição e poder transformar a fotografia de vocês, valorizando ainda mais o que vocês fazem. Antes de tudo, vamos à definição da palavra composição. Quando eu penso em composição, logo vem à minha cabeça 4 palavras-chave. Primeiro, elementos. Segundo, organização. Terceiro, equilíbrio. E quarto, impacto. Então, como é que essas 4 palavras-chave se interagem, né? Então, os elementos são os elementos que a gente vai escolher para colocar dentro do nosso enquadramento e deixar de fora aqueles que a gente não quer. Então, esses são os elementos da composição, seja o assunto principal, plano de fundo, etc. O segundo, que é a organização. Como que a gente faz a distribuição desses elementos dentro do enquadramento para que a gente consiga aí chegar num equilíbrio, que é a terceira palavra-chave. Então, elementos que são organizados ou distribuídos de forma organizada dentro do enquadramento para que eles criem um equilíbrio nessa fotografia e aí naturalmente criem um impacto na tua fotografia. Então, preciso ter muito bem claro na minha mente que a composição tem a ver com os elementos organizados que trazem equilíbrio e automaticamente dão um impacto para a tua imagem. Maeda, é fácil falar que os elementos, quando bem organizados, geram um equilíbrio e o equilíbrio da foto te dá um impacto visual. Isso é muito fácil falar.
como que eu faço isso na prática? Como que eu consigo realmente e conscientemente colocar tudo isso dentro do meu enquadramento e poder chegar no resultado que eu quero, né? Calma que a gente chega lá, a gente precisa seguir alguns passos para que isso se torne uma coisa mais leve, fácil de digerir e vocês poderem processar tudo isso aí e colocar nas fotos de vocês. Então, espera um pouquinho que a gente chega lá. Essas fotos que vocês vão ver a seguir são fotos que representam um pouco de cada coisa que eu vou dividir com vocês. Então espero que vocês percebam essas nuances, né, das composições e que possam fazer esse link entre os fundamentos, os conceitos e as imagens. Na composição, principalmente quando a gente fala em composição básica, né? Tudo depende do assunto e do plano de fundo. Ou seja, se a gente for pensar numa composição inicial, um processo inicial do estudo da composição, a gente precisa entender que um plano de fundo mais um assunto podem juntos, né, trabalhar no sentido de estabelecer essa composição e você entender como funciona todo esse processo, né? Então, assunto, plano de fundo. Sem esses dois elementos, é impossível a gente pensar em composição. Tem fotógrafos que conscientemente conseguem fazer uma composição bem feita, harmoniosa, equilibrada. Tem fotógrafos que percebem que fizeram isso depois que trabalharam a pós-produção das fotos e daí entenderam que, nossa, tem aí um equilíbrio legal, tal, mas na hora do clique a coisa foi meio aleatória. E tem aqueles fotógrafos que não entendem muito bem como que saiu aquele resultado daquela imagem, porque ele estava mais preocupado só com o assunto principal, né? E sem muita atenção para o plano de fundo, e acabou que o resultado não ficou nem tão bacana, surpreendente, e ele nem sabe por que o resultado ficou dessa forma. Então, a partir de agora, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, não só na hora do clique, mas também nos resultados, porque os resultados é que vão fazer você prestar atenção e considerar coisas que você não considerou no último trabalho e que vão, a partir daí, fazer você evoluir, porque você vai corrigir todos os erros ou buscar outros caminhos que não aqueles que você percebeu que não funcionam. Então, fotografar e analisar, fotografar e analisar. Esse é o processo contínuo desde o início da tua carreira até os últimos dias da tua profissão. Você sai para fotografar, analisa o trabalho, corrige o que tem que corrigir mentalmente, sai para fotografar de novo com os erros corrigidos, você vai cometer outros erros que você vai corrigir durante a pós-produção e assim por diante. Essa é a rotina que todo fotógrafo profissional tem ou que deveria ter para poder evoluir na carreira. Falando em elementos de uma composição, é importante a gente dar o primeiro passo, ou os primeiros passos, né, pensando em poucos elementos, pensando em ter dentro da composição, dentro do enquadramento, poucos elementos. Porque menos elementos significa você conseguir fazer uma composição mais rápida,
mais consciente e faz com que a leitura dessa fotografia seja uma leitura mais fácil de fazer, naturalmente torna a fotografia mais sofisticada e isso traz uma satisfação imediata muito bacana, acaba te motivando muito para avançar nesse processo de aprendizado e evolução da composição fotográfica. Seguem aí algumas imagens que eu separei pensando nesses poucos elementos dentro de uma composição, né? Para facilitar a leitura, tornar a foto mais fácil de interpretar, mais agradável, mais sofisticada. Então segue aí com as fotos para você perceber tudo isso. Toda técnica precisa de conhecimento e regras, seguir regras, né? Apesar de que tem muitas pessoas que não gostam muito de seguir regras. Eu também cheguei em um momento da minha carreira que regra era uma coisa que eu queria passar longe, mas é importante a gente entender que as regras elas não servem só para a gente seguir à risca, né? A gente precisa ter uma base. Quando a gente está em início de carreira ou querendo avançar, né, nesse assunto que a gente está abordando hoje, que é a composição, a gente, antes de quebrar as regras, a gente só quebra as regras se a gente souber que elas existem e quais são elas, né? Quais são essas regras. E aí, para começar, a primeira regra que a gente já está acostumado, muitos já estão muito acostumados e já ouviram falar várias vezes, o tempo inteiro, na composição, é a regra dos terços. O que consiste a regra dos terços? A regra dos terços é o seguinte: você pega o quadro, o retângulo, né, que é a tua foto, e você divide em 3 partes, né, traça 2 linhas na vertical e 2 linhas na horizontal. Essas linhas elas vão se cruzar em 4 pontos, né? E aquelas áreas onde elas se cruzam são as áreas mais valiosas do teu enquadramento, da tua composição. Tá? Então esses 4 pontos são os 4 pontos que você vai colocar e distribuir os elementos principais da fotografia. Tá? Então essa é uma regra que desde o início, quando eu comecei a fotografar, ela vem me acompanhando desde os primeiros momentos. É claro que o início desse processo foi um início difícil em termos de compreensão, de entender como é que eu poderia estabelecer essa organização dos elementos, colocar a pessoa naquele ponto onde as linhas se cruzam e tal, mas com o tempo a gente vai entendendo que não é exatamente, não precisa ser exatamente dessa forma. Então, se a gente for resumir essa regra dos terços, seria da seguinte forma: a gente pega o assunto que a gente está fotografando e desloca esse assunto para um dos cantos, né, um dos lados do enquadramento, e aí automaticamente você tem um espaço de pelo menos 2/3 do enquadramento para você colocar os elementos do plano de fundo. Então essa é a organização mais básica quando a gente pensa em regra dos terços. A gente precisa deslocar o assunto para um dos lados e o outro lado a gente aproveitar com os elementos que compõem o plano de fundo, para fazer um equilíbrio entre o setor onde está o assunto e o outro onde está os elementos do plano de fundo, fazer um contraponto, né? Então, esse é um primeiro passo, né, pensando na regra dos terços. Logo depois da regra dos terços, apareceu na minha frente um desenho que é uma espiral.
e aquilo me chamou a atenção quando eu vi, porque era naturalmente, para os meus olhos, naturalmente agradável de ver aquela espiral, né? E aí, um pouquinho mais tarde, eu entendi que se tratava da espiral de Fibonacci, que nada mais é do que a representação gráfica de uma fórmula, né? Uma fórmula que o Leonardo Fibonacci estabeleceu através da percepção que ele tinha com vários elementos da natureza, animais e vegetais, etc., que traziam essa razão, né, essa fórmula, na própria essência da vida ou da forma desses animais, desses vegetais. Então, comecei a entender que essa espiral ela tinha uma semelhança muito grande com a regra dos terços. Afinal de contas, o início dessa espiral acontece justamente num dos pontos da regra dos terços, daquela intersecção entre as linhas. Então, o início dessa espiral coincide com esses pontos valiosos do enquadramento pensando na regra dos terços. O mais interessante disso é que a partir daquele ponto onde inicia a espiral, ela vai crescendo, né? A espiral vai crescendo e vai se abrindo proporcionalmente para as outras áreas do enquadramento, do retângulo, né? Que é o nosso enquadramento. Então, o que traz de mais, que agrega mais nesse gráfico que é representada pela espiral de Fibonacci, é justamente, além da regra dos terços, a percepção, a sensação que a gente tem que a proporção, né, as proporções dos elementos que contém uma fotografia também são importantes para criar um movimento e uma harmonia entre assunto principal e plano de fundo, né, ou assunto principal e assuntos secundários, né, que acabam criando esse movimento de leitura de uma imagem. Então, a espiral de Fibonacci, eu imagino que seja, na minha opinião, um aperfeiçoamento, um toque de complexidade na regra dos terços. Então, acho que é um ponto que a gente precisa mais refletir do que observar, né? Porque a regra dos terços é o ponto inicial, é o pontapé, né, inicial. E a espiral de Fibonacci é um passo além. Então, quando eu entendi que essas duas representações gráficas elas tinham muito mais em comum, tudo fez bastante sentido para mim. Principalmente quando as fotos que eu faço pensando na regra dos terços, elas naturalmente atendem a esses pontos que a representação da espiral tanto mostra. Então, principalmente porque as minhas fotos elas estão muito relacionadas com aquilo que eu acredito que seja não só interessante para eu fotografar, mas importante para os meus clientes, que são justamente as histórias, né? As histórias que acontecem num único clique. Então eu costumo buscar muito 2, 3 histórias acontecendo em pontos diferentes do meu enquadramento e eu consegui clicar isso. Para mim isso é muito importante e mais importante ainda para quem eu fotografo, principalmente nos casamentos, né? Em trabalhos em que a fotografia documental ela ganha força, né? Então fotografar fazendo um clique, tendo nesse clique 2, 3 núcleos, né, em que cada núcleo está interagindo entre si e eu consegui retratar isso de uma maneira harmônica, equilibrada e consequentemente impactante, para mim é o máximo, né? E aí a gente pensando nessa organização e nesse equilíbrio, vai sempre de encontro a essas duas regras, a regra dos terços e a espiral de Fibonacci.
Mas se a gente está falando aqui de algo mais básico, de inicial, de pontapé inicial, vai para a regra dos terços. Consolida isso na tua fotografia, na tua forma de compor a tua fotografia, que isso vai te levar naturalmente para esse segundo estágio, que é pensar a fotografia e a composição com uma complexidade um pouquinho maior, que é relacionada a essa espiral. Então, inicialmente, esquece a espiral, vai na regra dos terços, que é muito mais simples, muito mais fácil e rápido de absorção, de percepção. Você vai conseguir fazer essa consolidação dentro da tua fotografia de uma forma muito mais rápida. Então, pensa na regra dos terços, fotografa pensando na regra dos terços, tira esse assunto do centro da câmera, tá? E trabalha o plano de fundo para fazer o contraponto do local onde tu posicionou o teu assunto principal. Essa é uma foto muito interessante, é uma foto que eu fiz há uns 3 anos, um casamento em Curitiba, e essa é uma foto que me chama a atenção porque ela retrata exatamente o que eu busco numa fotografia. São 2 momentos distintos acontecendo ao mesmo tempo, seguindo naturalmente a regra dos terços, mas também trabalhando com algo que é muito comum na minha fotografia, que é um enquadramento dentro do enquadramento. Ou seja, o meu assunto principal ele está emoldurado pelo primeiro plano. O primeiro plano está desfocado, o segundo plano é o meu assunto principal em função do foco que eu estabeleci lá, né? E ele é emoldurado pelo primeiro plano desfocado. Essa é uma forma de fotografar que é bem comum no meu trabalho, né? Porque eu gosto de fotografar histórias em camadas, então situações acontecendo ao mesmo tempo em planos diferentes. Então esse é um exercício que eu busco e que eu faço regularmente, constantemente, porque é uma fotografia que me agrada, que faz muito sentido para mim e é o que eu quero entregar para o meu cliente. Segue aí algumas fotos que tem essa característica, né, do enquadramento dentro do enquadramento, e vocês podem perceber que isso pode ser feito de diversas formas diferentes, usando vários elementos, qualquer elemento, na verdade, que você encontre no local onde você está fotografando. Basta você entender que existe um primeiro plano que você pode escolher, mas que não seja ele o plano onde está o assunto principal. O assunto principal normalmente está num segundo plano, e é lá que o foco tem que estar. Eu comparo a composição, o exercício de compor, a andar de bicicleta. São coisas muito semelhantes. Quando eu comecei a andar de bicicleta, a primeira coisa que me vem à cabeça, assim, que eu me preocupei, e eu acho que é a preocupação, ou sei lá, um instinto de qualquer pessoa, é de querer ir para onde eu quiser. Eu decido para onde eu quero ir. E o que faz isso é o guidão. Você segura no guidão e direciona para onde você quer ir. Mas o guidão também não serve só para isso. O guidão serve para você se equilibrar também. Mas se você souber só o que o guidão tem para te oferecer e não souber que é importantíssimo usar os pedais, você não vai conseguir deixar a bicicleta de pé nunca. Então você sabe que tem o guidão para dar direção e equilíbrio, você sabe que tem os pedais para fazer a bicicleta andar e criar e facilitar esse equilíbrio, esse direcionamento. Você tem o selinho onde você se apoia e cria o centro de gravidade. E você usando todos esses conhecimentos e aplicando da forma correta, você consegue pegar a bicicleta e sair andando.
A composição é praticamente a mesma coisa, né? Você sabe que você tem os elementos que você vai escolher colocar dentro do enquadramento. Você sabe que você precisa organizar esses elementos dentro do quadro para criar um equilíbrio. E aí sim chegar num resultado impactante. Saber individualmente sobre elemento, organização, equilíbrio e impacto não adianta muita coisa. A gente tem que saber usar tudo junto para que chegue num resultado. Então, essa semelhança entre composição, compor uma fotografia e andar de bicicleta são muito parecidos. E é uma coisa que a gente nunca esquece a partir do momento que a gente aprende. Compor com as linhas, isso para mim é um assunto muito bacana, até porque adoro usar esses recursos para poder compor as minhas fotos, né? Esse cruzamento dessas linhas que jogam o teu olhar para várias direções e ao mesmo tempo, né, surgindo de um determinado ponto do teu enquadramento e seguindo para outras direções, é muito legal porque possibilita a gente criar o direcionamento do olhar para pontos onde a gente consiga destacar o assunto principal, né? Então é um recurso muito utilizado por muitos fotógrafos e é importante que a gente consiga entender como esse recurso pode trazer esses resultados. Então eu estou trazendo aqui um exemplo para que a gente possa considerar esse recurso para poder utilizar nas nossas fotos. Então linhas, geometria, contraste de cores, isso é algo muito legal para se trabalhar. Bom, simetria é algo que é mais fácil de a gente compreender, porque se a gente tiver uma cena ou um plano de fundo em que o lado direito é muito parecido ou idêntico ao lado esquerdo, você tem a possibilidade de usar esse recurso da simetria, né? Então você colocando o assunto exatamente no meio do quadro funciona muito bem, porque a simetria traz justamente isso, o equilíbrio perfeito entre o lado direito e o lado esquerdo do teu enquadramento, né? O elemento que tiver no lado direito tem no lado esquerdo e no centro você coloca o seu assunto principal. É um recurso muito usado também, é um recurso fácil de perceber, porque você olha para a cena e vê, poxa, isso aqui é muito semelhante um lado e o outro. É muito mais fácil de perceber do que a gente fazer uma composição mais complexa, onde a gente tem elementos aleatórios, tanto de um lado com árvores e nuvens no céu e montanhas, quanto do outro, de repente, com uma casa e uma cerca, e não ter essa percepção tão fácil da composição, porque não tem essa simetria, né? Não tem esse equilíbrio perfeito entre um lado e o outro do teu plano de fundo. Outro recurso que é bastante usado também como plano de fundo, né? Como elementos que compõem uma fotografia e estabelecem uma relação harmoniosa com o assunto principal, são os padrões, né? São as repetições, elementos que são repetidos várias vezes no segundo plano, que trazem justamente a quebra desse padrão, justamente no momento em que a gente coloca o assunto posicionado ali num dos pontos que a gente determinar. Então, existe um padrão, por exemplo, uma seção, uma série de colunas. Aí você posiciona o casal num vão entre as colunas, né? Acaba que essa sequência de colunas é quebrada por esse assunto e acaba que o assunto se destaca em função disso, né? Então, repetições e padronagens, né, de plano de fundo servem muito para isso, para que o assunto principal se destaque no meio de todo um plano de fundo meio que uniforme, assim, né, criando esses padrões. As texturas vão num caminho parecido com os padrões, né, com as repetições. Então a gente pode se utilizar dessas texturas que são
de repente as nuvens, a vegetação, o próprio chão, como essa foto, por exemplo, em que a câmera está apoiada no chão e mostra toda a textura do asfalto. Então, texturas também são recursos bem legais de se utilizar, cria uma sensação aconchegante assim para a fotografia e principalmente quando a gente fotografa pessoas. As pessoas inseridas nesse contexto de textura acaba ficando bem harmônico, bem bacana também. E aí, retrato ou paisagem? Ou seja, câmera na vertical ou câmera na horizontal? Naturalmente a gente enxerga na horizontal. A gente tem uma visão periférica das laterais maior do que na altura. Então, naturalmente, a câmera na horizontal fica mais confortável para a gente fotografar e fazer as composições das nossas fotos. É claro que cada fotógrafo tem um costume, uma maneira de fotografar, de compor, tal, mas normalmente a foto horizontal é uma foto mais usada para fazer as fotografias, principalmente as fotos que contam histórias, né? As fotos que têm de repente cenários, paisagens que são usadas para valorizar o contexto de uma história, de um ensaio, etc. É claro que os retratos, quando a gente pensa em destacar as pessoas, né, muitas vezes num evento, por exemplo, a gente naturalmente não quer distrações, né, não quer elementos que distraiam o olhar e quer destacar essas pessoas. E aí a gente coloca a câmera na vertical justamente para preencher o enquadramento com a pessoa ou com as pessoas. Então, como a gente não quer distrair o olhar para outros locais da cena, né, do ambiente, a gente naturalmente preenche esse enquadramento com as pessoas. E se é um grupo de mais de 4 pessoas, aí naturalmente a câmera volta para a horizontal. Então, um casal ou uma pessoa só, normalmente quando precisa dessa restrição do corte, né, de um cenário para destacar a pessoa, normalmente é na vertical. Então é uma coisa meio que natural, o fotógrafo percebe que na vertical que é muito mais prático do que de repente pensar num outro cenário, um outro plano de fundo, e às vezes também não é possível ter esse outro plano de fundo onde você está fotografando. E aí naturalmente a câmera vai para a vertical. Independente disso, a regra dos terços funciona também, tá? Mesmo com a câmera na vertical. Então os pontos de intersecção ali das linhas, os 4 pontos, eles também funcionam na vertical. Então pensa sempre que o rosto das pessoas não pode estar no centro do enquadramento. Normalmente o rosto está no terço superior do enquadramento. Então é importante a gente considerar a regra dos terços também para os enquadramentos verticais. Agora eu vou passar para vocês uma dica, e é muito interessante porque mesmo depois de muitos anos, de muitos cliques e fotografar constantemente, e claro que não nesse momento, né, de distanciamento e isolamento social, mas normalmente a gente fotografa com bastante frequência e mesmo assim, em algumas situações a gente acaba cometendo algumas derrapadas, assim, vamos dizer. E aí eu quero deixar aqui um exemplo do que é importante, uma das coisas que é importante a gente perceber e se dar conta na hora de fotografar, porque depois não é possível mudar a situação, que é justamente a linha do horizonte. Então, além de a gente ter a linha do horizonte nivelada, né, é importante não posicionar essa linha do horizonte cortando a cabeça das pessoas, né, ou da pessoa que você está fotografando. Nem cortando nenhuma parte da cabeça, nem no pescoço. Fica muito estranho, é angustiante. É claro que talvez algumas pessoas nem percebam isso. Eu acho que as pessoas que não fotografam nem percebam isso. Mas é importante a gente entender que é uma coisa tão simples de se resolver, né? A gente agachando e trazendo o ponto de vista mais para baixo, para levar a linha do horizonte mais para baixo da pessoa, tipo perto da linha de cintura, ou entre a linha de cintura e os joelhos, ou então elevar a câmera para cima da nossa cabeça, para levantar a linha do horizonte para cima da cabeça da pessoa, do casal. Então são coisas simples que às vezes passa batido, e eu quero deixar aqui essa dica
né, de uma foto que recentemente eu fiz, mas que eu estava prestando atenção em outra coisa e acabei deixando passar esse ponto tão importante na harmonia da fotografia. Maeda, como eu faço para compor rapidamente? Como é a proposta dessa palestra, né? Composição rápida para fotos de grande impacto visual. Pois bem, eu imagino que para começo de conversa, 5 segundos é o suficiente para você começar a definir a composição da tua foto. Ou seja, para você olhar o ambiente, os ambientes que tem à disposição para você fotografar, você fatiar esse cenário em quadros retangulares e a partir dessa leitura você definir qual a fatia que vai virar plano de fundo. E aí, depois que você definiu, você vai escolher nesse plano de fundo qual o espaço mais adequado para posicionar o assunto da tua foto. Ou seja, dentro desse plano de fundo tem que ter um espaço ideal para colocar esse assunto, o assunto ou as pessoas, né? Qualquer que seja o assunto dentro desse plano de fundo. Isso dentro desses 5 segundos, né? Não é difícil, eu acho que a gente precisa entender que quando a gente tem um desafio, quando a gente tem parâmetros para seguir ou determinados para chegar no resultado, a gente tem mais chance de conseguir. Então, 5 segundos para você fazer a escolha do plano de fundo em função da leitura desse cenário, fatiar o cenário e escolher qual espaço onde você vai colocar o seu assunto principal. É claro que com o tempo, esses 5 segundos vão diminuir para 4, para 3, para 2, até que se torne algo automático. Ou seja, você chega no local, você dá uma olhada e já sabe qual o cenário, o plano de fundo que você vai usar e já sabe qual é o espaço onde o assunto vai ficar. É algo que vai se tornar natural com o tempo, mas vai se tornar natural a partir do momento que você se compromete a exercitar isso, a desenvolver isso, e é algo diário, constante, né? É algo que você vai se deparar o tempo inteiro que você tiver com a câmera na mão. E de preferência, mesmo que não esteja com a câmera na mão, você está observando isso e fazendo esse exercício olhando as coisas, né? Isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Você sai para fazer compras, sai para o supermercado, para a farmácia ou qualquer coisa assim, pagar conta, se bem que pagar conta a gente não paga mais, né? No banco, né? A gente paga no celular, mas de qualquer forma. Você sai de casa, a partir do momento que saiu de casa, você já pode estar exercitando isso, observando os movimentos das pessoas, observando os elementos que compõem ali a rua, o muro, o carro, a vegetação, a casa, tudo que está ali no entorno, você observar e entender que determinados cortes funcionam muito bem em termos de composição e com o tempo você, quando tiver com a câmera na mão, acabe tornando esse processo automático. Essa foto é um exemplo do que eu falei, da composição rápida. Eu estabeleci um recorte no cenário que eu tinha, onde tinha essa construção ali, toda decorada, e sabia que do lado eu tinha um espaço vazio, uma área muito propícia para posicionar o meu assunto principal, né? Que são os noivos e o pequenininho deles. Então, às vezes o que acontece é que a ordem, né, da prioridade pode mudar. Então, ao invés de eu achar um plano de fundo e dentro do plano de fundo eu escolha o espaço onde eu vou colocar o meu assunto, muitas vezes eu acho o espaço, né, que é a prioridade, muitas vezes para mim, de ter o espaço onde eu vou colocar o assunto e aí perceber o que eu posso agregar de elementos para colocar nesse plano de fundo. Às vezes acontece isso, que a prioridade é o espaço, onde eu tenho espaço para colocar as pessoas, o meu assunto, é ali que eu vou priorizar buscando outros elementos para compor o plano de fundo. Toda vez que você muda a distância focal da tua objetiva, ou seja,
Se você sai de uma objetiva tele, uma 135 e coloca uma 35mm, muda tudo, né? Porque a 135 é uma objetiva que tem um ângulo mais fechado e a 35 ela tem um ângulo mais aberto, e isso faz com que o teu plano de fundo mude drasticamente entre uma situação e outra. Então é um dos fatores que faz você se identificar e se acostumar com uma determinada objetiva, passa por isso também, porque você compor com uma objetiva 35mm é uma coisa, você compor com uma objetiva 135mm é outra completamente diferente. Então é importante a gente entender isso, porque no momento em que a gente tiver a opção de trabalhar com uma meia grande angular e uma meia tele, a gente tem que entender que aquele cenário que a gente escolheu para fazer a fotografia com uma angular talvez não funcione com uma tele. Se você estiver fotografando com duas objetivas, com distâncias focais bem diferentes, como por exemplo essas que eu falei, vai chegar uma hora que você vai escolher o cenário já pensando na angular e também pensando em resolver tua composição com a teleobjetiva. Então é mais um passo adiante na evolução da tua composição. Então, objetivas de distâncias focais diferentes, elas sim mudam completamente a relação entre o assunto e o plano de fundo. As distâncias que a gente tiver entre você e o assunto e o plano de fundo, essas relações de distância mudam de acordo com o objetivo que você estiver usando. É importante a gente considerar a profundidade de campo de uma fotografia como uma ferramenta para ajudar na nossa composição, principalmente quando eu penso nas fotos que eu gosto de fazer, como é essa foto que a gente acabou de ver, que traz o assunto principal em foco, está no segundo plano, emoldurado pelo primeiro plano desfocado. A questão da relação entre o que está no foco e o ponto que está desfocado, o quão desfocado está esse plano, primeiro plano no caso dessa foto, é importantíssimo para a leitura dessa imagem. Então, por exemplo, se eu tivesse com o diafragma mais fechado a ponto de que o primeiro plano estivesse praticamente em foco, criaria uma confusão na leitura dessa foto. E o contrário, se essa profundidade de campo tivesse menor do que está nessa foto, muito provavelmente eu perderia as informações do primeiro plano, de tão desfocado que ficaria. Então, esse ajuste, né, entre o segundo plano focado lá e o primeiro plano desfocado, o quão desfocado está o primeiro plano é fundamental. E a composição não está só no momento do clique, né? A gente pode considerar a composição em todo o processo da fotografia, desde o clique até chegar no resultado final da foto, e o resultado final da foto passa pela pós-produção. E na pós-produção eu tenho o recurso de recompor a minha foto. Isso é muito legal. A gente tem que considerar que toda foto que a gente faz, a foto original, ela pode ser recomposta. Se a gente perceber que tem elementos ali que não são tão relevantes, não são importantes, ou pior, atrapalhem a leitura da foto, ou atrapalhem o entendimento da foto em função de estar no mesmo plano de foco do assunto principal, mas não ter tanta relevância assim, é importante a gente considerar em cortar, em fazer cortes nessa foto que possam ajustar e reorganizar os elementos dentro da foto, eliminando elementos que não são importantes, que não são relevantes para essa imagem. Então a recomposição da foto é um recurso que eu uso com uma certa frequência. Talvez não seja uma recomposição tão drástica, mas um ajuste de composição é importante a gente fazer para chegar numa foto final bacana. E aí seguem alguns exemplos de foto original e a foto finalizada, né? A comparação entre
a imagem que eu tive no clique e a imagem que eu entreguei para o meu cliente. Eu falei muito em exercitar, né? Exercitar o olhar, exercitar a composição, de como compor e melhorar esse recurso que a gente tem da nossa linguagem fotográfica, né? Esse exercício pode acontecer com a câmera fotográfica, sem a câmera fotográfica, com o celular. O importante é que a gente entenda que perceber é mais importante do que fazer a foto nesse momento que você está exercitando no dia a dia, quando sai para o supermercado ou para a farmácia, por exemplo, né? Então o que é importante é perceber e aí fazer a foto mentalmente, ou então pegar o teu celular e fazer essa foto. A história com o celular é muito bacana porque ele não tem assim grandes recursos de aproximar ou afastar. Quando a gente aproxima demais, a gente entra naquele limite do zoom digital e aí o resultado não fica bom. Então, normalmente, quando eu uso o celular para fotografar, eu uso ele mais básico possível, né? Conseguindo só os ajustes de foco e exposição, né? O restante é só composição. Então a composição para fotografar com o celular é o recurso mais usado e é o que traz o maior benefício para o resultado da tua fotografia. Então, como o celular ele não te dá recursos, você automaticamente vai buscar a melhora da tua fotografia ou um resultado legal da tua fotografia com o recurso da composição. E aí alguns exemplos aí desses cliques que eu faço no meu dia a dia quando eu estou andando por aí, quando eu faço uma viagem, etc. Justamente para exercitar esse recurso tão bacana que é a composição fotográfica. Aqui está uma moldura que você pode fazer para trabalhar a sua composição sem uma câmera fotográfica. É uma moldurinha mais ou menos desse tamanho e ela pode ser muito útil na hora que você se permitir, né, exercitar um pouco a sua composição e poder fazer essa visualização do que você vai compor usando essa moldura. Você coloca a moldura na frente e vai trabalhando a composição, pensando nos elementos que você quer colocar dentro do teu enquadramento, buscando um plano de fundo, pensando num assunto para encaixar e posicionar num ponto legal do teu plano de fundo e assim criar algo que seja visivelmente interessante para esse processo, para esse exercício, né, da composição. Eu me lembro quando eu tive as minhas primeiras aulas de fotojornalismo e nas primeiras aulas de fotografia a gente fez cada um fez a sua moldura e eu me lembro muito bem disso. Foi uma diversão porque nem todos tinham câmera fotográfica e era uma maneira de exercitar a composição. Espero que tenha sido super agradável para você, assim como foi para mim. Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Dê um pulinho lá no meu Instagram, @lauromaeda, e me acompanhe lá, a gente pode trocar umas ideias também. Essa interação entre os fotógrafos é muito rica e pode trazer bons frutos. Dividir conhecimento, dividir experiências e tal, é algo muito bacana. Se você tiver esse mesmo raciocínio, segue lá a gente e a gente pode se cruzar aí em qualquer momento, uma semana da fotografia presencial, quem sabe, ou então em algum outro evento de fotografia, porque a fotografia é algo que nos move e que é a nossa paixão. Então, muito obrigado pela paciência, pela presença e a gente se vê por aí em algum lugar. Um grande abraço, até mais.